E aí, Rasta, esse é o canal Barruti, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia. E quem tá puto com Bahia, levante a mão. Pois é, Rasta, quase 90 minutos do jogo, o Bahia com a vitória na mão e deixamos escapar. E o que eu fico mais puto é quando eu vejo um jogador pensando pequeno, como diria o grande goleiro camaronês William Under, ex-jogador do Bahia, lá na década de 90, que falava: cabeço pequeno. Elber é cabeço pequeno. Elber é cabeço pequeno. Um jogo daquele onde o Bahia teve chances e mais chances de matar o jogo. Cede o empate no final. O jogador dá a declaração de que um ponto fora de casa foi bom. Um ponto fora de casa foi bom para as negas dele, não para o Bahia. Porque o Bahia estava com a terceira vitória na mão. Na circunstância que foi o jogo, nós não ganhamos um ponto, nós perdemos 2 pontos, senhor Elber. Perdemos 2 pontos ontem no Morumbi, 2 pontos. E não perdemos 2 pontos com a perda do pênalti do Gilberto, não, porque o Gilberto ter perdido o pênalti foi ruim, apesar de que eu acho que ele bateu mal, mas o goleiro também foi muito bem na bola e conseguiu agarrar. Mas logo em seguida já fizemos um gol, porém 1-0 no placar, aos 20 minutos do primeiro tempo, não tem nada a ganho, muito jogo pela frente. O Bahia que entrou em campo com uma proposta defensiva, o São Paulo morto em campo. O São Paulo tinha posse de bola a maior parte do tempo, mas não ameaçava o gol do Douglas com tanta facilidade, salvo nos 4 minutos iniciais, onde o João Pedro deu um mole ali na área, escorregou e quase saiu o gol do São Paulo. Fora isso, o São Paulo teve um lance lá no segundo tempo com o Reinaldo, que deu um chute de esquerda e o Douglas fez uma ótima defesa, mas no mais o São Paulo não agrediu o Bahia até o final do segundo tempo. O Bahia, quando tinha a bola, o Bahia se livrava da bola, o Bahia não queria a bola, o Bahia se livrava da bola, não trabalhava a bola e foi levando no banho-maria até o seu Elber recuperar uma bola. O mérito dele ter recuperado a bola, vai cortando todo mundo, chega na cara do gol e quer dar uma de jogador de futebol de salão, jogando no campo molhado. Ali é um jogo para você dar uma bicuda, rapaz, dar de chapa de pé, fazer o feijão com arroz. O cara quer fazer um caviar, tentou fazer um caviar e fez uma rapadura. Ainda conseguiu recuperar a bola e logo em seguida dá mais um peteleco em cima do zagueiro de São Paulo. Absurdo. Não satisfeito a merda que fez em campo, ele vem na entrevista, na coletiva, e diz que um ponto fora de casa foi importante. Não foi importante. Perdemos ontem 2 pontos, Rasta. Perdemos ontem 2 pontos. O Bahia, que teve mudanças no jogo, não veio com o Nino Paraíba. O João Pedro entrou, mas eu que vinha pedindo a volta do João Pedro naquela lateral, porque o Nino Paraíba não tinha nenhuma condições. Porém, o João Pedro foi um Nino Paraíba 2.0. Não acrescentou nada, mas continua muito ruim. Eu não entendo como é que um jogador que começou uma temporada tão bem, de repente cai de produção absurdamente e não consegue se levantar. O Roger Machado justificou as mudanças, mas por questões físicas, pegou os jogadores que estavam mais descansados, que têm menos horas de jogos, menos minutos de jogos, e colocou em campo. E foi com essa filosofia que o Juninho Capixaba não entrou em campo, entrou o Zeca no lugar. O Zeca, que não tinha comprometido até os 39 minutos do segundo tempo. Estava fazendo feijão com arroz dele, tranquilo, até que deu aquela braga, porque para mim eu acho que ele deveria estar naquela bola no segundo pau, no gol do Luciano do São Paulo. Ele não estava naquela bola, foi todo atabalhoado na frente do zagueiro, o zagueiro pegou a bola e fez o gol. Absurdo. Algumas pessoas estão falando que foi mais culpa do Anderson. Eu isentaria o Anderson desse lance, porque o Anderson não teve culpa nenhuma. Eu acho que o Anderson não está num bom momento em relação ao Douglas, mas quando o Douglas não estava em um bom momento, quando o Anderson entrou, o substituiu à altura, deu conta do recado. Então eu acho que o torcedor ele tem uma certa impaciência com os jogadores errados. O torcedor do Bahia, ele tem essa questão. Isso é uma crítica que eu faço ao torcedor do Bahia. E não é uma autocrítica, porque eu não tenho essa impaciência com alguns jogadores. Eu já vi
a torcida do Bahia impaciente com o Flávio. Eu já vi a torcida do Bahia impaciente com o Anderson. E agora eu não vejo impaciente com o Elber. Elber, desde o ano passado, no Brasileirão, que tá perdendo gols de cara assim absurdamente. Lá contra o Fluminense, lembra o ano passado? Segundo jogo do Bahia contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O Elber perdeu um gol dentro do gol e isso é recorrente, não é algo que acontece uma vez na mídia, não é esporádico, é recorrente. É recorrente e pior, muitas vezes tem um jogador do lado dele em melhor condição, ele prefere chutar de qualquer forma no gol, podendo passar para um companheiro que está em melhor posição que ele. Eu acho que a impaciência do torcedor do Bahia tem que estar nesses jogadores e não no Anderson, que já salvou a gente algumas vezes. Acho que o Bahia tem um goleiro bom, além do Anderson, que é o Matheus Claus. De repente o Bahia pode testar o Matheus Claus em jogos que o Bahia consiga ter um placar de 3-0 ou 2-0, que não é um placar seguro, mas consiga colocar o Matheus Claus para jogar no lugar do Anderson, para ver como ele se comporta. De repente ele se comporta melhor do que o Anderson, passe mais segurança, mas a gente não teremos o Douglas para o próximo jogo contra o Ceará. Aliás, falando no Ceará, campeão da Copa do Nordeste, que algum tempo atrás a torcida trocaria fácil o Roger Machado pelo Guto Ferreira, que eu acho que é um técnico que funciona bem nesses times, funcionou bem no Bahia, funcionou bem no Sport, tem dado resultados positivos no Ceará, mas no Brasileirão, será, Rasta, que vocês trocariam hoje o Roger Machado por Guto Ferreira? Eu não trocaria. Desde o início do campeonato que eu falo que o Roger Machado ainda pode ser muito útil para o Bahia e está sendo útil. E eu isentaria o Roger Machado desse péssimo resultado que nós tivemos ontem. Não é um resultado para comemorar. Eu sei que a torcida não está comemorando. Se os jogadores estão comemorando esse um ponto fora de casa contra o São Paulo, pelo morto São Paulo, está pensando pequeno, está tendo sonhos pequenos. E nós não vamos a lugar nenhum dessa forma. Temos que mudar essa filosofia. De vira-lata. Jogamos para ganhar o jogo, fizemos o resultado e entregamos o jogo por uma falta de responsabilidade do Elber. O jogo ganhando 1-0, aquele lance não era para ele perder o gol. Não é para um cara da posição chutar daquela forma que ele chutou. Não é. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E o pecado foi punido imediatamente com o empate do Tricolor. Acredito eu numa braga da zaga como toda e com a participação especial do Zeca. Outra coisa, logo em seguida sairia o segundo gol. De São Paulo, se o jogador de São Paulo não chegasse um pouco atrasado na bola. Quase que sairíamos do Morumbi com uma derrota. Esperemos que contra o Ceará consigamos fazer diferente. O Ceará que vai vir muito pressionado, muito pressionado por um resultado. Já ganhou 2 vezes do Bahia esse ano. Ou seja, o Guto Ferreira conhece muito bem como ganhar do Bahia. Então eu acho que o jogo mais difícil que o Bahia vai ter até agora fora de casa vai ser contra o Ceará. Eu esperava que contra o São Paulo o Bahia ganhasse o jogo. Eu não vejo o São Paulo num bom momento. São Paulo vem vivendo um momento ruim, vem pressionado pelos seus torcedores. O próprio Fernando Diniz ali não caiu porque conseguiu aquele empate ali, senão provavelmente teria sido demitido naquele jogo. Mas o Bahia não fez a parte dele. E com isso nós amargamos um empate com gosto de derrota. É isso aí, galera. Esse é o canal Barruts. Bora Bahia. Veloso fui.